Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando essa videoaula, para fazer a correção junto com vocês da diagnóstica que foi aplicada na segunda semana de aula. E aí, fazendo um levantamento da matriz, curricular do Ensino Fundamental 2, vocês viram, alguns conteúdos, na disciplina de ciência, e aí eu coloquei, as questões baseadas nesse conteúdo que foi visto. Então, um dos conteúdos foi a parte de ecologia, que entra aí a parte de cadeia e teia alimentar, o nível trófico e os processos de fotossíntese e respiração. E dentro da parte de citologia, os tipos de célula, as suas estruturas e funções, tá certo? Então, assim, eu quis fazer, essa diagnóstica para perceber, qual bagagem vocês estão trazendo do ensino fundamental para o ensino médio. E a gente vai fazer essa correção dessas questões e vocês analisem aí, a margem de erro que vocês obtiveram em cada questão, tá certo? Então, a primeira questão, ela mostra duas figuras, a figura 1 e a figura 2. Essa figura 1, ela mostra um tipo de célula, assim como na imagem 2, na figura 2, também é um tipo de célula. Mas vocês percebem que diferencia, a figura 1 da figura 2. Então, antes da gente fazer essa correção dessa primeira questão, eu vou explicar um pouquinho para vocês os tipos de célula, O que é uma célula? Célula é a unidade básica, funcional e estrutural de um ser vivo. Então, todo ser vivo ele é dotado por células, é formado a partir de uma célula. E aí vai formando tecido, vai formando órgão, vai formando sistema, até formar o próprio indivíduo. Então, se vocês observar, nessa imagem, essa imagenzinha aqui, ó, vocês percebem que essa imagem, ela mostra uma célula eucarionte. E o que é uma célula eucarionte, Elânia? É uma célula que apresenta carioteca, que é essa estruturazinha, ó, roxa que está no centro da célula. E aí vocês observam, essa carioteca, ela delimita o material genético de uma célula. Ou seja, o que é o material genético? É o DNA, as informações de um indivíduo, fica dentro desse núcleo. Então, a estrutura que armazena, que delimita essa organização. Vocês observam que essa célula, ela tem organelas, organelas, cada organela dessa desempenha uma função, importante. E analisando a célula procarionte, vocês percebem que essa célula procarionte, ela já é mais simples, menos complexa, ela não tem todas essas organelas que na célula eucarionte apresenta. Então, se vocês observar, no meio existe o material genético da célula procarionte. E vocês observam também que não há um núcleo que delimita essa organização. Então, esse material genético está disperso no citoplasma. Então, o que diferencia uma célula eucarionte de uma célula procarionte? É a presença e a ausência do núcleo, ou seja, da carioteca. Tá certo? Então, o que vai diferenciar é uma célula eucarionte da procarionte? A procarionte tem a presença de quê? De ausência de núcleo. Já na célula eucarionte, vai ter a presença desse núcleo, como vocês podem ver aqui, ó. Pronto. Aí, analisando também outra imagem, Se você analisar essa imagem, de uma célula vegetal, aqui como vocês estão vendo, ó, uma célula vegetal, que é a célula vegetal. Essa célula vegetal, ela apresenta algumas estruturas que diferencia na célula animal, como vocês percebem aqui, ó. Edlânia, o que tem em comum entre essas células? Todas são eucariontes,
E apresenta algumas estruturas também que é bem comum, membrana plasmática, citoplasma, núcleo, né? Então, são estruturas bem comuns. Mas o que vai diferenciar entre a vegetal e a animal é a presença de algumas organelas. Então, como vocês podem observar, na célula vegetal existe a presença de um cloroplasto, né? Que é uma estruturazinha, uma organela, que é responsável pelo processo de fotossíntese. E somente a célula vegetal e as algas, né, são responsáveis por esse processo. Outra estruturazinha que vocês podem observar é o vacúolo, né? Esse vacúolozinho, que é essa estruturazinha azul, né, ó, em azul. Deixa eu voltar aqui. Pronto, essa estruturazinha aqui azul, ó, como vocês observam, na célula vegetal ela é bem maior do que na célula animal, ó. Então, vocês observam que há um diferencial. Então, esse vacúolo, ele armazena água e sais minerais na célula. Mas ele tem uma diferença no vegetal, porque o vegetal ele tem uma absorção de água muito maior. E esse vacúolo ele serve também para controlar, tá certo? Então, duas estruturas que você percebe a diferença, vacúolo e cloroplasto. Então, está presente na vegetal, mas está ausente da animal. E outra estruturazinha que vocês podem observar é que na célula vegetal existe a parede celular, né? A parede celular é uma estrutura presente somente na célula vegetal, tá certo? Ah, Edlen, é ausente na célula é presente na célula procarionte? É sim, mas na animal não tem essa estrutura, tá certo? Voltando para a nossa questão, né, anterior, se vocês observar, essa questão, ela mostra as duas imagens. Como eu acabei de explicar para vocês, né, mostrando o que é a célula procarionte e eucarionte, vocês percebem que na letra A diz o seguinte, A1, né, porque a questão pede, a figura 1 e 2 representam respectivamente. Então, célula eucarionte e célula procarionte. Então, pelo que a gente viu, né, pelo que vocês viram no slide que eu expliquei, a imagem 1 é de uma célula bem organizada, com a presença de núcleo, né? Já na imagem 2, vocês percebem que não há a mesma organização da imagem 1. Então, dá para perceber que a célula 1 é uma célula eucarionte e a 2 é uma célula procarionte. Então, de cara, você já iria marcar a alternativa A como a correta. Já na B, né, vocês iriam descartar porque a primeira imagem diz assim, célula vegetal. Eu posso, pela imagem, eu posso identificar que é uma célula vegetal ou uma célula animal, né? Então, eu posso distinguir os dois. Mas na imagem 2, diz que é uma célula animal. A célula animal, ela é eucarionte. Ela não é célula procarionte. Então, por isso que descartamos a B. A C da mesma forma, porque diz que é vegetal e animal. Tá certo? A primeira eu posso até identificar como uma célula animal, né? Porque a célula animal, ela é uma célula eucarionte, assim como a vegetal. Mas aí existem estruturas que diferenciam a animal da vegetal. Temos a D também. Célula procarionte, descartamos, porque nós já sabemos pela organização da figura 1 que é uma célula eucarionte. E na alternativa E, diz o seguinte, célula eucarionte. Tudo bem, mas na imagem 2 diz que é uma célula vegetal. Descartamos, né? Porque já sabemos que é uma célula procarionte. Então, bora aqui para a segunda questão. A segunda questão, ele mostra um ecossistema, né? Dizendo que a questão em um ecossistema, as relações de alimentação entre os organismos são chamadas de cadeia trófica. O que é cadeia trófica? É a cadeia alimentar. É uma sequência linear de seres vivos, onde um vai servindo de alimento para o outro. Então, em que a energia passa de um nível trófico inferior para o superior, ou seja, desde o primeiro
a base da cadeia até o último, né, da cadeia alimentar. Então, a base dessa cadeia, ela é constituída por produtores, que, como vocês sabem, são as plantas, as algas, todos os seres vivos que fazem o processo de fotossíntese. E aí já sabemos na natureza que existem as plantas e as algas, que são organismos autotróficos. Como vocês sabem também, autotróficos são seres capazes de produzir o seu próprio alimento. Consumidos por organismos herbívoros. O que são consumidores herbívoros? Aqueles que consomem, né, os produtores, ou seja, se alimentam dos vegetais, como exemplo, o gafanhoto, né, algumas outras espécies de insetos, o boi, né? Então são animais que se alimentam de vegetais. Esses herbívoros, eles podem ser consumidos por organismo carnívoro, ou seja, animais que se alimentam de outro, tá certo? E este por outros carnívoros, consumidores terciários. E aí vai dando dentro da cadeia alimentar a posição que cada indivíduo se encontra na cadeia alimentar, ou seja, o nível trófico de cada indivíduo. Tá certo? E por último, nós temos os decompositores. O que são decompositores? São seres capazes, né, de decompor a matéria orgânica, transformando essa matéria orgânica, né, em matéria inorgânica, que são os sais minerais, que voltam para o solo para a germinação de outros seres produtores. Né? Então, os decompositores, temos o exemplo aí, as bactérias e os fungos. A gente vê muito a questão desses decompositores quando passamos em um local onde tem aquele mau odor, mau cheiro de coisa podre, né, de animal morto. Isso ali é a decomposição. O que é isso? É a atuação das bactérias sobre aquele animal morto. Então, causa aquele odor devido à ação das bactérias, ou seja, está entrando em decomposição aquela matéria orgânica, ou seja, o animal, seja planta, seja animal, seja que ser vivo, né? Ou seja, quem vai atuar, né, após sem vida é os fungos e as bactérias. E aí vocês observam, né? Das alternativas abaixo, qual apresenta, respectivamente, organismos produtores e decompositores? Então, dentro da questão, eu já expliquei, né? O que são seres produtores e o que são seres decompositores, né? Aí eu posso dizer que a alternativa A está correta? Mamífero, eu posso dizer que é um produtor? Não. Então, mamífero é um animal, é um consumidor, tá certo? E aí eu posso dizer que os fungos são decompositores? Posso, mas aí a questão, ele pede uma alternativa respectivamente. Então, que tenha um produtor e que tenha um decompositor. Na alternativa B, vocês observam que tem fungos e bactérias. Fungos e aves, né? Já descartamos. As aves são consumidores. A C tem plantas e mamíferos. Descartamos porque mamífero é um consumidor também. E na E tem plantas e fungos, né? Então, essa é a alternativa correta. Planta atua como um produtor e fungo atua como um decompositor. Tá certo? E aqui, ó, mostra essa teia, né, alimentar. Vocês observam que primeiro tem os decompositores, né? Os decompositores não, os produtores, se vocês observar,